Seja muito bem-vindo ao podcast Mulher de Verdade, um podcast voltado para mulheres cristãs amantes da palavra de Deus. Eu sou a Carol Belino. E eu sou a Esther Souza. E nós estamos aqui todas as semanas com uma mesa posta. E hoje você está vendo, assim, de relance que tem algumas coisas diferentes na nossa mesa posta, porque faz parte desta ideia que a gente tem aqui de você resgatar o tempo que você tem com seu marido, com seus filhos, de gastar tempo com quem está perto, porque a gente gasta tanto tempo, né, gente, com quem está longe. Às vezes, já dando um spoiler do nosso assunto aqui, a gente pega as crianças e dá o quê para elas? Tablet, o celular, e não tem problema elas brincarem com isso de vez em quando, mas às vezes isso é a única coisa, a única brincadeira que eles têm, e a gente perde esse tempo do olho no olho, de estar pertinho. Então o nosso desejo aqui no nosso podcast é que você resgate isso. E se você quiser saber mais sobre o nosso ministério, como é que faz? É só você entrar lá no Instagram e seguir a gente, mulherdeverdade.ipp, @mulherdeverdade.ipp. Por lá você consegue ver os episódios que estão sendo lançados, ver os episódios antigos, consegue entrar também na nossa comunidade no WhatsApp, onde a gente sempre dá avisos, tem o nosso grupo de devocional também, tem bastante coisa legal para você ver lá no Instagram. Lembrando também que esse episódio ele vai estar disponível no YouTube e no Spotify também. Lá pelo Instagram você consegue o link. E lembra dos nossos combinados dos 3 Cs. Curta, comente e compartilhe. Porque a gente tem certeza que esse conteúdo aqui tem edificado muito a sua vida, então você não pode guardar só para você. Você tem que compartilhar com muitas famílias, com muitas mulheres, para que elas tenham o privilégio de crescer no conhecimento do Senhor como você tem conhecido. Exatamente, e hoje temos aqui uma convidada que veio de longe. Ela é da Igreja Batista em Fortaleza, evangelista de crianças, educadora de pais e professores, fala para mulheres, produz materiais que vocês estão vendo aqui e também escreve livros. Bem-vinda, Gisele! Muito obrigada, muito obrigada. Honrada com o convite. Esse tempo com vocês aqui. Para nós é muito bom, né? De verdade. A gente vai vendo aqui, ó, tanta coisa, vocês vão ver, ela vai apresentar todas essas coisas pra gente. Mas antes da gente começar o nosso papo, tem uma pergunta que todos os convidados respondem e ninguém foge dela. Então com você não pode ser diferente. Sim. A gente sempre pergunta, quem é Jesus para você? Uma pergunta imprescindível, né? Porque quem é Jesus para nós determina muita coisa. Então Jesus para mim é o meu salvador pessoal. Eu até conhecia ele de maneira geral, mas só mudou a minha vida quando eu conheci ele como Salvador. Então, ele é o perfeito Filho de Deus que veio a esse mundo para mostrar o caráter do Pai num corpo humano, na sua perfeição mesmo, de caráter, de santidade, e nos mostrar, então, a graça e a misericórdia do Senhor. Então, ele, para mim, é esse Salvador. Eu acho que Salvador é a palavra que define. E como foi esse teu encontro com Cristo? Perfeito. Excelente pergunta. Então, eu cresci numa igreja. Aos 7 anos, eu então comecei a frequentar uma igreja que havia próximo à minha casa. E ali eu comecei a ouvir do evangelho. Mas o evangelho, então, não era bem explanado. Eles enfatizavam 2 pontos do evangelho, que era pecado e condenação, mas esqueciam de enfatizar a graça que havia em Cristo. E eu lembro de aceitar Cristo por 3 vezes, não porque eu entendi o que ele havia feito por mim, mas porque eu não queria ir para o inferno. De uma coisa eu sabia, para o inferno eu não queria ir. Então eu fiz 12 anos e eu comecei a notar que eu estava dentro da igreja, mas havia um vazio muito grande. Eu sempre fui muito reflexiva, uma criança muito reflexiva, da personalidade. E aí eu fui a uma festa, vi aquelas pessoas dançando e eu pensei, eu estou na igreja e não achei um propósito para a minha vida, mas as pessoas estão pior do que eu. Eu vou voltar e continuar na igreja. Então isso tudo se passou no interiorzinho da Paraíba. Com 14 anos eu mudei para o estado vizinho, do Rio Grande do Norte. Foi lá onde Cristo me achou. Então, versículos como todos pecaram e carecem da glória de Deus, o salário do pecado é a morte, quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho, Deus não tem a vida. Eu conhecia, mas não entendia nada. Então, o Senhor tirou essa venda dos meus olhos quando eu tinha 17 anos de idade. Então, uma peça foi apresentada e Deus usou essa peça para elucidar os versículos que eu já conhecia. A peça era de uma moça que dava seu coração para diversos prazeres e ela sempre voltava com o coração todo quebrado. Por fim, ela dá o coração para Cristo e Cristo dá um coração novo para aquilo, marcou consideravelmente. Aquela peça foi reapresentada na escola onde eu estudava, foi naquele exato momento que o Senhor tirou a venda dos meus olhos. O evangelho é tão simples que uma criança de 3 anos entende. Eu comecei a ouvir com 7 anos, mas foi com 17 que o Senhor então tirou essa venda e me fez enxergar ele como Salvador. Como o apóstolo Paulo, que estava indo, então, perseguir os cristãos,
Mas no caminho ele teve um encontro pessoal com Cristo e a sua vida mudou. Então, naquele dia, foi quando eu entendi o evangelho, cheguei em casa, me ajoelhei e entreguei minha vida a Cristo. E aí, com 2 meses da minha conversão, fiz 18, fiquei maior de idade. Com 1 ano, a igreja já me enviou para o seminário porque já enxergava em mim um chamado. Que legal. E como você começou o ministério com as crianças? Perfeito. Então, essa ideia de chamado, quando eu era criança, eu já gostava muito da ideia de missionários. Missionário, para mim, era fantástico. Chegavam na igreja, eu estava perto. Então, eu estava terminando o ensino médio, mas eu não tinha ambições. Uma jovem sem ambições. E quando eu me converti, eu passei a ter ambições. Qual era a minha ambição de vida? Conhecer mais Jesus, e se conhece mais Jesus lendo a Bíblia. Aí você começa a ter interesse nas coisas que agradam ao Senhor, estar mais na igreja, evangelizar, querer estar com as irmãs, orar. Era meu deleite orar. A angústia da minha alma, o vazio que eu sentia, tudo isso foi jogado para trás com Cristo, mas agora eu queria me satisfazer nele, né? Cada dia mais. Então, aí a igreja já enxergava em mim um chamado, então me enviou para o seminário. Eu pensei assim, não tenho ambições, tudo bem, estudar na faculdade, etc. Mas quando comecei a cogitar a ideia de estudar no seminário, aí o coração começou a queimar. Então, eu fui para um acampamento de carnaval, um pastor apresentou o seminário e desafiou os jovens a entregarem a vida a Cristo. Muitos irmãos olhavam para mim assim, tipo assim, isso aqui é para você. Aí, comecei a considerar, não tem como resistir a isso aqui. Isso aqui, eu não sei tudo o que vai vir, mas eu quero isso para minha vida. Inclusive, só contando um episódiozinho que eu acho muito importante que aconteceu antes, foi o seguinte: eu terminei o ensino médio, fiz um vestibular, não passei. No ano seguinte, eu fiz vestibular novamente. E aí, quando eu fui fazer o vestibular, quando eu entrei pelos portões, eu esqueci meu documento. Então, eu não consegui fazer a prova porque eu esqueci o documento. Então, eu entrei em crise como qualquer jovem de 18 anos, saí chorando. Fiquei em frente àquela faculdade, eu pensei, se eu passasse aqui, ficaria 4 anos aqui dentro. Eu disse, não, eu preciso ser honesta. Eu não tenho ambições de estudar aqui, eu queria ler a Bíblia, orar, conhecer mais a Deus, eram minhas ambições. Eu achava que era pouco para aquela idade, mas não sabia o que Deus tinha para mim. E aí eu comecei a lembrar de uma música que dizia assim: Deus tem um plano em cada criatura, aos astros ele dá os céus. Aí eu pensei, por que eu estou angustiada? Eu só preciso orar e pedir a Deus que ele me leve até o centro da vontade dele. E comecei a orar. Com 3 meses foi esse acampamento. Eu coloquei como propósito orar todos os dias. E eu pensei, será que isso não é a resposta das minhas orações? Será que o centro da vontade do Senhor não estar aqui? E aí o pastor no mesmo dia me procurou, me perguntou se teria algum impedimento de eu ir para o seminário. Eu disse que não. Com 2 meses eu estava no seminário. Aí fiz 6 anos, bacharel em Educação Cristã e Missões. Quando eu terminei o bacharel em Educação Cristã e Missões, eu vim para cá, para São Paulo, fazer especialização no Ministério Infantil. E foi aí onde o meu ministério realmente começou, com crianças. Eu resisti um pouco a esse chamado, porque eu sempre tive em mente, criança é inteligente demais. E eu não tenho capacidade. Senhor, manda quem tu tens de enviar. Como Moisés, né, falava, só não manda a mim, porque eu não tenho capacidade para ensinar as crianças. Não me via com jeito, mas o Senhor tem formas de trabalhar. E aí me trouxe, cada vez que pregava o evangelho, me vinha à mente a minha infância, como o evangelho mesmo sem eu me converter, me guardou. Eu queria ir para uma festa, mas aquela consciência de que Cristo vai voltar, um conhecimento geral de Deus, refreava as minhas paixões. Então o evangelho foi uma bênção na minha vida antes da minha conversão. O evangelho abençoou o mundo, a igreja abençoou o mundo, porque é por temer a Deus que os homens evitam o mal. Então eu queria, mas eu disse, não, vai que Deus vai me castigar. Então eu tinha um temor, esse temor foi uma bênção para mim. Então aí eu vendo que as crianças, ao ouvirem do evangelho, eram impactadas, aquilo me deu um senso de propósito. Foi ali onde realmente começou a nascer isso. E já tinha tido experiência de ensinar as crianças de várias faixas etárias, e esse amor foi crescendo. Então aí no mestrado em aconselhamento bíblico, eu então escrevi o meu primeiro livro, que a gente vai falar mais depois, mas o meu segundo livro eu escrevi para crianças quando terminei o mestrado em aconselhamento. E aí então começou esse ministério para brinquedos. Então a ideia da Davi e Liz são crianças reais.
Então, quando o Davi nasceu, foi quando eu então comecei a pensar em projetar brinquedos do zero, porque eu queria que ele pudesse ter, desde cedo, a possibilidade de aprender verdades eternas brincando e ter contato com o Evangelho. E aí, pensando nele, isso foi projetando em outras crianças. A Liz também, eu gostaria que ela também tivesse contato com esses brinquedos. E aí, muitos insights foram vindo, muitas ideias. Eu disse, não, acho que Deus quer trabalhar nessa área. Então, eu comecei a rascunhar e logo em seguida procurar, então, uma forma de colocar isso em prática. E aí nasceu. Esses materiais, você deu um nome porque Davi e Liz são seus filhos? Sim, boa pergunta. Davi e Liz não são meus filhos. Eu Olha sou só. solteira. Solteira mesmo, solteiríssima, graças a Deus. O Senhor tem me guardado até hoje dessa forma. Eu nunca nem sequer namorei, mas Davi e Liz são sobrinhos do coração. Eles nem são irmãos, também outra pergunta frequente. Eles são de famílias diferentes. Os pais do Davi são meus amigos. Eu orei pelo relacionamento deles, orei pela união. Então, eles namoraram, noivaram e casaram. E o Davi nasceu dessa união. E a Liz também é ligada a uma outra família que teve contato comigo na época do seminário. E aí eu quis dedicar a loja para eles, para que Davi represente os meninos que precisam de Cristo e crescimento, e Liz represente as meninas que precisam de Cristo e crescimento. E aí foi surgindo a Davi e Liz Brinquedos. Nossa, que legal, né? Gostei. Gostou? Que bom. E eu queria que você falasse assim um pouquinho de alguns Sim, brinquedos que perfeito. você trouxe então, aqui. Tudo começou assim. Para poder falar mesmo, deixa eu me mostrar aqui, não sei, a câmera principal é aquela lá, que aí Isso. a que pega tudo é aquela, né? Então, vou mostrar aqui. Então, tudo começou quando eu comecei a escrever esse livro, chamado Mudando as Atitudes com Davi e Liz. Bem. Mudando as atitudes com Davi e Liz. A gente vai falando, vai esquecendo do microfone. Então, é o seguinte, quando eu comecei a escrever esse livro, a ideia era ter um evangelismo e discipulado. Mas não é qualquer discipulado, é um discipulado focado no aconselhamento bíblico. Então, ao fazer o mestrado, eu percebi que não tinha muita coisa para criança. Não tem mesmo. E devocionais que tocassem no assunto tangente como o evangelho era difícil. O evangelho é o poder de Deus. Então, Deus fica impossibilitado de trabalhar se o evangelho não é pregado. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, ouvir do evangelho. Então, aí, após escrever esse livro, que ele fala como mudar biblicamente, digamos assim, em 48 atitudes. Por exemplo, eu trabalho o método de mudança bíblica baseado em Efésios, tira e coloca. Então, tira a mentira e coloca a verdade. Tira a antipatia e coloca a simpatia. Tira o coração obstinado, coloca o coração flexível. Tira o coração briguento, coloca o manso. Tira o medo, coloca a fé. Tira o egoísmo, coloca o altruísmo. Então, aqui são só alguns, mas tem mais 36 no livro. Então, ao fazer esse livro, eu pensei, eu gostaria de idealizar um brinquedo para que as crianças pudessem entender que, mais do que mudança de comportamento, eles têm que mudar o coração. É algo mais interno. Então, aí eu fiz esse brinquedo aqui, que é o brinquedo qual a sua atitude, intrinsecamente ligada ao livro. Então, aqui tem... Você, então, escolhe o coração que você quer trabalhar. Digamos que você escolheu a atitude obstinado. Então, existe um desenho relacionado a esse pecado, a obstinação. Existe a definição. E existe também o verso bíblico. Aqui você coloca o nome e aqui a foto. Então, as meninas mudam as atitudes com a Liz e os meninos com o Davi. Então, nessa caixa tem todas as atitudes do livro. Que legal. Aí, depois que eu então, fiz esse brinquedo, eu não quis mais parar. É viciante. Aí, fiz o da estante bíblica. Ah, isso é muito legal. Que ele... o brinquedo preferido é o qual a sua atitude. O segundo, eles ficam brigando agora. O alfabeto e a estante. Ora sai o alfabeto, ora sai a estante. Mas ultimamente o alfabeto tem porque ele é muito útil, né, para as crianças aprenderem os versículos. Então, da Bíblia, ele tem todas as divisões, tem todas as divisões, tem informações extras. Por exemplo, essa pecinha de Gênesis aí, se você tirar ela, você vai ter Olha só, informações extras aí.
10-0, mas saiu. Como, por exemplo, a sequência do livro, Gênesis é o primeiro livro, tem quantos capítulos, quantos versículos? Olha que legal. Então coloca aqui 50 capítulos, 1533 versículos. Exatamente. Que legal. Aí ele tem as divisões, Pentateuco, histórico, é uma estante completa, onde a criança, não somente a criança, né? A família pode aprender. Eu falei que aquele ali, o livro ali, eu preciso pra mim. Tira, coloca. Sim, muitos pais têm dito isso, que enquanto brincam, eles então aprendem. E essa é a proposta da Davi Liz Brinquedos, é brincar e aprender verdades eternas. A loja só tem brinquedos de valores eternos. Ah, que legal. Então, ele existe no Instagram. O Instagram é Davi Liz Brinquedos. E só tem brinquedos de valores eternos. Aí, depois que eu fiz o da estante, fiz o da criação. Que eu acho que é o que está aí na frente. Tem todos os dias da criação. Ele tem número. Ele tem número. Tem o desenho. Tem também o que Deus criou escrito. Aqui, ó, grafado. Então, no caso aqui, Deus fez a luz no primeiro dia. Então, crianças podem aprender brincando. E muitos adultos também, porque é difícil você conhecer um adulto que sabe o que Deus criou em cada dia. Eu faço teste nos treinamentos que eu dou e raramente alguém acerta mais do que o primeiro dia. Eu só sei por causa do design divino, que eu já ensinei tanto que eu aprendi. Mas... Pronto, a forma de você aprender, ou você... Geralmente, mães aprendem ensinando os filhos. E em sala de aula eu também aprendi ensinando. Mas aí a criança aprende brincando. É interessante que as crianças pegam tão fácil, porque quando eu explico nas igrejas, eu sou convidada para, às vezes, eu apresentar ou ministrar, aí eu explico, aí os pais ficam na mesa assim, olhando, tentando entender. A criança já pega as peças, já montou tudo, já encontrou, tipo, o coração da Ira, o desenho da Ira. Tia, é assim que monta? Eles são muito inteligentes. Pegam as coisas assim, ó, no ar. Então, a idade mágica para se aprender realmente verdades eternas é na infância. Os versículos que eu aprendi não foi no seminário. A base de Bíblia que eu recebi foi na infância, mesmo sendo descrente. Eu li a Bíblia. Quando eu me converti, aquilo que eu tinha recebido de Bíblia me ajudou a crescer mais rapidamente. É como Paulo, aos pés de Gamaliel, conhecia muito bem a lei. Tá aqui o incrédulo agora falando de Bíblia tão profundamente. É porque ele conhecia a Bíblia. Só que agora ele tem o Espírito Santo. Então, a infância é mágica para se aprender, especialmente os 5 primeiros anos. O Matheus tem ali a foto do Davi e da Liz que joia! Olha lá. Ah, que Eles... fofura. Quem aguenta? Não tem quem aguente. O Davi tá até um pouquinho maior, é um gato ele, viu? Gatíssimo. E a Liz também tá um pouquinho maior, é uma fofa. Ela tem 5, mas talvez a mentalidade de 15. E o Davi também sai com cada pérola, é um esperto. Um fofo. Demais. E esse que você estava falando do alfabeto, como é que funciona? Como é que funciona? Então, tem as letras, quando a criança quer para caber o dedinho dela mesmo. Então, a letra A, existe um versículo relacionado à letra A. A de ame o Senhor, seu Deus de todo o coração. Então, a pessoa que comprar o brinquedo recebe um link para baixar essas músicas. Então, A, B, C, D, E, todas essas letras têm um versículo relacionado. Menos as letras que não são do português, como o K. Não tem como arranjar um versículo no K, né? Um pouquinho mais difícil, então não tem. Mas tem a letra, porque a criança pode aprender as duas coisas. A letra e aprende o versículo. Essa é a ideia, né? Ele vai então, nessa jornada de conhecer a letra e, paralelamente, os versículos. Então, pode repassar na hora da refeição, à mesa, no final da tarde, enquanto brinca de futebol. Às vezes eu brinco... ultimamente a gente não tem se encontrado tanto, mas quando o Davi era menor e a minha agenda não estava tão intensa, a gente brincava de futebol. E quando eu tenho tempo também, a gente brinca de futebol e repassa uma letra do alfabeto do versículo. Inclusive, no Instagram, tem vários reels eu fazendo com ele, e ele falando. Eu brincando de basquete, e aí ele vai falando os versículos antes mesmo dos 2 anos, 2 anos e pouco. Então, o segredo é preencher o tempo com esses versículos e ele vai inculcando. A capacidade é enorme, porque é uma esponjinha. Só absorve. As mães que fazem educação clássica
amam isso, porque a educação clássica vai falar que é muito importante a memorização, né? Então, eles trabalham Repetição, muito com chave de memorização, repetição. E eu judeu sabia desconfiava um disso. pouco. Eu falava, gente, mas essas crianças, porque tem umas musiquinhas que eles cantam, Sim. que é só isso, vezes isso, vezes isso, vezes aquilo. Eu falei, mas é muito difícil. Mas aí elas falam, não, nessa fase não importa, ela vai decorar. Perfeito. Depois Ela dos vai 7 entender. anos, ela vai começar a sedimentar isso. Mas quando é Perfeito. pequeno, eles são essa esponja, então vamos dar bastante coisa para eles decorarem. Correto. Exatamente. Essa é a ideia. Então, as mamães que gostam de fazer aí a educação clássica, Pega a homeschool, dica. olha que material legal para usar, né? Para complementar naquilo que vocês estão fazendo o trabalho, porque é muito importante, né? Com certeza. E aí, eu queria que você desse uma dica, assim, se um pai quer começar, qual material você indicaria, assim, para começar? Tem algum que é melhor para uma faixa etária? Entendi. Então, eu tenho tentado produzir brinquedos para cobrir a infância toda, de 0 a 12 anos, digamos assim. Então, estou no processo ainda de produção. Mas esse aqui, o alfabeto, já pode usar ele quando a criança é bebê. Por quê? Ele precisa ouvir as músicas. O Davi ouvia antes mesmo de fazer 1 ano de idade. A gente não sabe o poder disso. Ele vai encucando, você vai repetindo. Daqui a pouco, as primeiras palavras que ele fala reflete o que você cuidou de inculcar naquela idade ali. Então, o alfabeto é um desses que eu indico para começar 0 anos aí. O da criação, a criança quando tá já com seus 4, 5 meses, que ela já consegue ali engatinhar ou ficar deitadinha. Você pode também ou mostrar sentadinho, ou quando ela estiver engatinhando, já botar ali para ela ver, visualizar. E você vai falando o que Deus fez em cada dia. Acho que o Davi tem vídeo dele com 1 ano falando. Mas por quê? Exposição. Eu estou produzindo de maneira mais específica para os bebês. Eu tenho um cubo evangelístico que não está aqui, que é a almofadinha, produzindo coisas mais molinhas para o bebê mesmo. Mas aqui já dá para usar as músicas e ali a criança já engatinhando ali, dá para ela visualizar e aprender. E você vai falando também. Então, depois dos 2 anos, digamos assim, 3 anos, eu já recomendo esse aqui, que é o Brinquedo Qual a Sua Atitude. Esse livro aqui é para ser usado a partir dos 4 anos. Mas agora eu estou lançando um que é para mudando as atitudes para maternal, 2 a 4. Nossa, que legal. Porque assim, a Liz tem 5 anos, o livro é perfeito para ela. Agora o Davi tem 2. Quando eu fui usar com ele, eu disse, não, precisa de adaptações. Uma imagem maior. Então aí eu fiz um green card para poder chegar nesse. Então ele é um combo com esse. O pai começa a usar com 2 anos. Quando a criança fizer 4, migra para esse e continua a trabalhar. Então esse brinquedo já pode usar com 3 anos. E aí o da estante bíblica, a partir de 3, já dá também. Tudo é exposição. Tipo, numa igreja que eu trabalhei, as minhas crianças com 3 anos e meio já diziam todos os livros da Bíblia. Por quê? Como você falou, a capacidade de memorizar. Então é só expor. Passa a semana todinha estudando, trabalhando, ele então vai saber. E aí as músicas ajudam, né? A minha ideia é musicar todos os brinquedos. E aí a criança Muito facilita ainda mais a didática, né? E eu lembro que eu sei todos, principalmente do Antigo Testamento, que lá na outra igreja eu trabalhava com as crianças e a Sim. gente cantava. Então vai chegando nessas partes assim que a gente já não sabe mais Abacuque. Ih, tá tudo aqui, já que a gente cantava com elas. Exatamente. Vem Aí aqui na mente. Exato. Mas porque eu aprendi quando eu era criança, mas Aham. depois eu fui sedimentei quando eu Sim. tava trabalhando com as crianças. Aham. Eu falei assim, isso aqui, vai aqui, ó, que vai embora, porque você Perfeito. memorizou, né? Memorizou. Então, guarda. E eu acho muito legal isso. Eu sempre conto essa história, que você já deve estar cansado de ouvir, mas a Gisele nunca escutou. O meu primeiro dia de faculdade, eu estudei na PUC aqui em São Paulo, é uma universidade, e o curso que eu fiz ele é bem progressista, né? E quando eu cheguei na faculdade, eu pisei ali antes de subir as escadas, eu fui tomada por um medo muito grande. Uhum. E a primeira música que veio na minha cabeça foi uma que a gente cantava da Daniel na Cova dos Leões. Que falava lá, imagine se um dia te jogarem num lugar, um lugar com um leão para te agarrar. Com Daniel aconteceu, pois ele orava para Deus. E existia uma lei que dizia assim, adoração só para o rei. Mas Daniel amava a Deus e lá na Cova dos Leões, nosso Deus o protegeu e nada lhe aconteceu. Olha E eu lembro só. que a minha primeira semana inteira da faculdade era essa música que me acompanhava. Olha só. E eu aprendi ela quando eu era criança. Então, olha só, eu penso assim, que na infância a gente inculca e o Espírito Santo vai usar o quê? Essas verdades que já estão lá.
Eu já ouvi vários relatos, tipo o diretor da APEC, o Gilberto Celete, que cresceu na igreja, mas na adolescência se distanciou. E lá estava ele numa overdose, caído no chão. E aí o Espírito Santo começou a trazer na mente dele vários versículos. Foi naquele momento que ele foi convencido do pecado, da justiça, saiu daquele bando de hippies, voltou, tá na PEC até hoje. Se aposentou agora, assim, no sentido de não estar à frente, mas está servindo a Deus. Então, o Espírito Santo vai trazer isso que já estava lá. E realmente, assim, por mais que às vezes não sedimente, ou seja, não fica relembrando, mas o que se aprende na infância tem um poder muito mágico. A gente tem até reflexos, assim. Eu tenho reflexos da minha infância que eu não fico revivendo, mas foram criados naquele contexto e parece que acompanham você pelo restante da vida. Eu entendo que os primeiros anos de vida, a infância, você está pavimentando a estrada que vai percorrer o restante da vida. Então, o que você faz nesses anos é imprescindível para marcar o restante do que tem por vir. Então, realmente temos pouco tempo para investir e os 5 primeiros anos de vida são, então, fundamentais para a gente poder, inclusive, determinar se vão ganhar essa criança para Cristo ou não. Muitos não sabem, mas é até 5 anos a idade da fé. A ideia é que até 3 anos, de 0 a 3 anos, você esteja inculcando o evangelho. O Davi não tem 3. Davi, desde os 2 anos que ele sabe todos os pontos da salvação. E ele já pensa conforme o evangelho. Quando ele pega, ele diz, vou pedir perdão a Jesus, eu pequei. Então, ele já tem ali a essência do evangelho. A gente ora para que entre 4 a 5 anos, que geralmente é onde se dá 85% das conversões, se ele for um eleito, o Senhor então convence. Mas o segredo é começar cedo. Um bom agricultor não deixa para trabalhar a terra quando vem as chuvas. Ele trabalha a terra, coloca a semente e aí então espera as chuvas que não compete a ele. Então, o nosso trabalho é inculcar. E que conselho você daria para pais que querem instruir seus filhos nos caminhos do Senhor? Sim. Então, esse livro Mudando as Atitudes com Davi Liz, eu creio ser um ótimo recurso para que os pais, então, comecem a apresentar o evangelho, porque essa era a minha dificuldade. Eu penso, eu tenho uma dívida com o evangelho para com os pais, a igreja do Senhor. O apóstolo Paulo falou que ele tinha uma dívida, eu também tenho uma dívida. Eu dava treinamentos, eu ensinava, mas voltava para casa e não sabia se eles iam colocar em prática. Esse livro eu sano a minha dívida. Você pega esse livro, senta com a criança, prega o evangelho e ao mesmo tempo vai trabalhando atitudes do coração dela, porque ela não demora muito a revelar pecados. Sim. Né? Antes dos 2 anos já está revelando. É engraçado que as pessoas acham que a criança nasceu sem pecado, a criança é pura, mas não, nós nascemos pecadores já. Né? E desde bebezinho, antes mesmo da criança falar, a gente já consegue ver o pecado nela. Perfeito, né? Perfeito. Exatamente. Só um bebê que não tinha era Jesus, o restante, minha filha, é influenciado. Por mais que seja fofinho, uma delícia, a gente queira pegar. É uma delícia. É um pecador. Acho que em inglês tem um termo que é víboras vivos. A ideia é de víboras de fralda. Eles são pequenos, fofos, mas o coração é... de pecador. É pecador. E se a gente deixar... Segundo a própria sorte, não está amando, né? Porque se a direção dele é ficar torta. E você vai desentortar ele com o evangelho, se for. Eu acho que o Paul Washer que fala isso numa das pregações dele, que se um bebezinho tivesse a força de um jovem de 18 anos, e você dissesse não pra ele, você ia ver que a fúria, né, com que ele grita, o que ele faz, ele bateria em você. Como isso se daria em você? Então, pra gente não achar que só porque eles são pequenos, fofinhos e indefesos, aquilo ali não é uma demonstração de raiva e de ira da mesma forma que alguém de 18 anos é uma pessoa mais velha. Gostei. Porque é aquilo que ele quer, né? Ele quer viver os prazeres, os desejos. Então, Gostei. É que ele não tem a força pra fazer isso, mas... Pois é, você falou que não tem a força e lembrei de quando eles querem que tire ele do berço. O choro parece que, né, tá matando. Dá até aqueles memes que a pessoa... Não tô matando ele, não, tô só aqui com ele, tá? Tô cuidando. Tô só cuidando, tá? Mas eles, quando querem que a vontade deles sejam satisfeitas, eles estrondam, né, no grito. Você pensa até que tá morrendo, tá com dor. Não é um choro de querer que a sua vontade seja satisfeita. Então, como você falou, imagine nessa proporção daqui a... Quem tem crianças pequenas, 1, 2 anos ali, sabe como eles são difíceis de quebrar a vontade. Leva ele para o supermercado se ele não for bem instruído. Quando ele quer algo, como ele chora, como ele berra, como ele chuta, eles têm uma força enorme. Então, se você não cria bem, educa,
no caminho do Senhor. A tendência é aquilo ser como uma onda que vai te vir de lá para cá. Né? Tem um relato de um... Você foi o James Dobson que contou que um homem nos Estados Unidos tem pena de morte, né? Então, ele foi condenado à pena de morte e eles têm um último desejo a ser realizado. E era ver a mãe dele. Então, ele por trás das grades, a mãe dele, eles separados, né? Pelas grades. E ele queria falar algo para a mãe dele. Se aproxima para mim falar algo contigo. Falar algo. E aí foi se aproximando. Um pouquinho mais para me dizer algo no seu ouvido. E aí, quando ela se aproximou, ele mordeu a orelha dela. E ele disse, é por sua causa que eu estou aqui. Você não me repreendeu quando eu comecei a fazer coisas erradas. Então, hoje eu estou aqui por sua causa. Sabemos que as escolhas são individuais e cada um vai prestar contas. Mas isso tem pelo menos uma parcela de verdade. Que os pais são responsáveis por ensinar. Então, quando ali o que ele estava dizendo é que os pais entregaram ele à própria sorte. Talvez, se tivesse disciplinado um pouco, teria pelo menos afastado um pouco. Porque a Bíblia fala que a vara, ela afasta a loucura. Então, muitos aí que nem são crentes, mas têm princípios. E às vezes é porque teve uma boa educação. Tipo assim, é como se ele tivesse um lobo dentro dele, mas ele sabe controlar esse lobo. Esse lobo não foi transformado por Jesus, ele não tem o Espírito Santo. Mas é um lobo mais controlado, que não vai sair aí mordendo todo mundo, não. Ele sabe se comportar melhor para viver no coletivo, entende? E é um grande desafio, porque hoje em dia a gente tem aprendido que os pais têm que ser mais amigos dos filhos do que pais, do que educar, do que ensinar. Verdade. Então, às vezes, eles têm um pouco de receio, às vezes, de corrigir, de repreender, de explicar, não é assim que você faz, você tem que fazer. E eu vejo que é muito cansativo, né? Educar é uma tarefa muito cansativa, muito exaustiva, porque você fala 1 milhão de vezes hoje, e amanhã você vai ter que falar mais 1 milhão de vezes de novo, e aí depois de amanhã também. E aí, as mães que convivem com a gente falam que às vezes, assim, magicamente, mas não é magicamente, né? Você foi plantando. Aí um dia faz, sem você pedir. As coisas acontecem, mas não é que é mágica, né? Que você vai plantando, você tá sedimentando, tá inculcando na mente, no coração. Então, eu acho legal esse seu material, porque eles podem interagir, eles podem brincar, e eles vão criando associações também, né? E são coisas que eles podem fazer sozinhos também. E principalmente se eles estão aprendendo a ler, pode instigar a curiosidade deles de querer começar a ler, assim. Então é bem... Exato. Aprender brincando, né? Essa é a proposta. E aí enriquece bastante. Isso que você falou sobre a insistência e a perseverança no ensino é real mesmo. E os pais não podem desistir. Mas é bem cansativo mesmo, é bem árduo. Mas uma esperança grandiosa que tem que ter no Evangelho. Porque quando essa criança crer em Cristo, há naturalmente uma mudança visível. Crianças que eram amavam mais o pecado, elas começam a mudar completamente, começam a demonstrar um outro comportamento, começam a ser missionários, inclusive se preocupam com os avós, pela salvação deles. É visível isso. Então, os pais, mais do que focar no comportamento, eles precisam focar no coração. E o coração só quem transforma é Cristo, e eles têm o Evangelho como aliado nessa busca de transformação. E é muito difícil, né? Porque no aconselhamento bíblico a gente vê muito. É mais fácil mudar o comportamento. Porque aí ele vai lá, corre, faz tudo. Eu repreendo ele para ele não correr, porque ele atrapalha as outras pessoas. Mas ele vai canalizar isso para uma outra área, de uma outra forma. Agora eu mudar no coração, talvez eu vou ter que aguentar ele correndo um pouquinho. Falar, fulaninho, lembra, olha, você tem que pensar nos outros, tem que amar os outros. Quando você faz assim, você atropela as pessoas. Tem pessoas mais velhas, idosas aqui, você precisa pensar, zelar. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas quando ele aprender também... Ele vai fazer isso longe de você e perto de você. O comportamento é só quando você está olhando. Se você não está vendo... Perfeito. Muito bom. Excelente colocação para fazer essa diferença aí. De ver crianças que pensam, né? E pensam como Cristo. Porque se eles pensam como Cristo, vão refletir a Cristo em suas ações. Muito bom. É exatamente isso. E aí eu queria que você falasse da árvore aqui, que esse aqui ela não falou. Verdade. Esse aqui é o seguinte, tem... Cada aspecto, sabemos que só há um fruto, né? Sabemos que só há um fruto, não sei se dá dando para ver aqui isso. Sabemos que só há um fruto e 9 aspectos. Mas o brinquedo, para ajudar melhor na didática, fizemos então dessa forma. Tem várias frutas que representam cada um dos aspectos. Então, amor
O que é amor? É quando a criança tira aqui, se ela não sabe ler ainda, o pai pode ler para ela. Diz amor é amar, é dar sem esperar nada em troca. Então, ela aprende a definição e logo em seguida é cobrado a prática. Então, se ela entende que amar é dar sem esperar nada em troca, isso em algum momento vai refletir nas suas ações. Então, eu vou dar um brinquedo, não vou esperar que no próximo aniversário eu também ganhe um brinquedo, já que eu dei. Então, eu estou amando, eu estou dando sem esperar algo em troca. Isso aqui é muito difícil. O adulto lê, vixe, nem eu estou praticando. Então, serve para todos. Então, embaixo de cada um tem uma definição. Tem a definição de bondade, autocontrole, gentileza e por aí vai. É um brinquedo bem legal. Tem pessoas que têm ele como seu preferido. Eu falei que eu quero metade dessas coisas. Mas o que é mais sensacional é que você põe o dedo assim e sai tudo. Sai tudinho. Ah, né? isso aqui eu achei demais. É bem fácil pra brincar, pra montar, pra fazer. Dá pra espalhar e tipo fazer uma dinâmica com os jovens e adolescentes pra eles montarem. Ih, vou comprar um desse e fazer isso aqui. Vamos ver quem vai ganhar. Desse jeito. Aí vamos ver quem termina primeiro. 2 grupos aqui. Não, ó, o que facilita é que ainda dá tudo por cor, né? E você deixou a cor assim em volta. Pelo menos então as divisões eles sabem. Mas aí quando eles... Às vezes quando vai pra prática não sabe quem vem antes. Se é Salmo, se é Jó, se é Provérbios, se é Eclesiastes, né? E esses aí eu nem sei se tá na ordem, porque as crianças eles brincam muito. Não, isso aí tá Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, tá? Isso aí tá. Mas eles brincam muito... E eu acho até que alguns deles, dependendo, conhecem, porque colocam na ordem. Já outros nem tanto. Mas é bem legal. Ontem mesmo eu estava na igreja e eles estavam brincando. Quando eu olhei, estava tudo espalhado. Daqui a pouco eu olho, tá tudo no lugar. Eles são 10. Crianças são top. E tem que ser assim mesmo. Agora que eu vi aqui em cima ainda tem uns 66 livros, 40. Olha que legal. Não, tem muita informação, é muito completo. Por isso que o nome eu coloquei como estante bíblica. Porque é um estante, porque ela tem essas divisões todas, tem as informações principais que você precisa saber. Os livros, né, e tal. Tô aqui, só tô aprendendo para não passar vergonha. E aí, se as pessoas quiserem adquirir seu material, conhecer mais, como que elas fazem, onde elas acham? Perfeito. Então, elas acham no Instagram Davi Liz Brinquedos. Então, DAVILIZ. Brinquedos, tudo junto. Instagram. O site está sendo feito, creio que em breve, se Deus permitir, ora ao Senhor. Teve uns irmãos que disseram que iam ofertar, se der tudo certo. Vai sair esse site. Vai sair o site da Davi Liz e o meu site pessoal, Gisele Lourenco, porque meu ministério tem vários aspectos. Não é só isso aqui. Só para comentar aqui, eu dou treinamento para professores, eu ensino, no caso, pais e professores, porque o pai é o principal professor e o professor auxiliar da igreja é uma ajuda. Então, eu treino pais e professores, eu ensino mulheres, então tem uma gama de facetas. E aí, por isso, o outro site também será Gisele Lourenco, porque existe essa outra dinâmica de ministério, né? Uhum. Aí, uma vez que os sites estiverem prontos, ficarem mais fácil. No link da bio do Instagram, tem um grupo no WhatsApp com mais de 600 pessoas que acompanham esse ministério, acompanham as novidades. Estou para lançar um outro livro, né, agora em julho, que é o combo desse, e logo em seguida eu pretendo produzir material para 0 a 2. Então, encontra tudo lá. Lá você pode mandar mensagem no Instagram, pega meu contato. Também posso falar aqui meu contato, que é 849-9818-5357. Então, se alguém quiser me convidar para ministrar, dar um treinamento, ir até a sua igreja falar para os pais, às vezes até uma devocional, tipo, aqui em São Paulo tem me chamado muito nas EBDs. Aí me dão 1 hora e nessa hora tem sido bem frutífero. Os pais têm aberto a visão da sua responsabilidade. Então, pode ser uma chamada rápida, pode ser um treinamento de meio-dia, um dia. Eu estou montando o curso Mudando as Atitudes com Davi Liz. A ideia é falar sobre o processo da mudança bíblica, uma base para a mudança bíblica, uma didática para a mudança bíblica, visando, então, os pais para ajudar eles nessa questão. E aí, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, acompanhe meu ministério, que aí você vai ter essas novidades também. Que legal que ela veio de longe, né? Bem de longe. E tá aqui faz quanto tempo já? Então, a minha ideia era passar 1 mês. Na verdade, assim, foi só um convite de uma igreja metodista que me fez para ministrar crianças, mulheres, pais. Mas aí eu pedi para passar 1 mês, aí fechei uma agenda. Só que aí teve que multiplicar por mais 1 mês, porque aí surgiram novos convites.
E acho que a ideia agora é eu vir pelo menos umas 5 vezes por ano a São Paulo, talvez. Ah, que delícia. É Eu porque ela viajo o descobriu- Brasil todo, né? Norte, sul. Mas aqui eu sinto que em todos os estados eu fico como trem, mas aqui parece que é um metrô. Trem bala. Porque as igrejas aqui estão aceitando muito bem o ministério, sendo impactadas e são receptivas, me convidam. Então isso é muito gostoso, né? Ah, mas é que o povo aqui em São Paulo gosta de novidade, gosta de saber das coisas, gosta de adquirir coisa pra fazer com os filhos na igreja. Ah, isso é ótimo. Então deu certinho. Porque eu gosto de gente assim, animada, que você, né? Então, lá no Nordeste também, mas aqui tem sido muito bom. Outra coisa também que facilita, o pessoal aqui, todos trabalham, tem seu dinheiro, tem suas formas de poder ter seu salário e poder ganhar e comprar alguma coisa. Se você não tem o seu salário, como você vai comprar alguma coisa? Então, aqui eu percebo que as pessoas trabalham muito, vivem sempre na agitação. E aí, eles também têm seus ganhos, né? Que isso também facilita, porque para você adquirir tem que se programar, tem que... É tudo programadozinho, né? O material não é barato, mas vale a pena cada centavo. Não é barato da seguinte forma. É o investimento correspondente ao que você recebe. Qualidade, você vê que o material de acabamento é de altíssima qualidade. Aí vai levar uma década no mínimo na sua casa. Esse livro aqui foi caríssimo para me lançar. Mas você vê que o material é excelente, colorido de capa a capa, capa dura. Então, eu primo pela qualidade. Eu não gosto de coisa mal feita, coisa... Se dá um ar de desleixo, não gosto muito. Não reflete muito a criatividade e como Deus é perfeito, né? É que tudo pra criança, eu tenho um blog infantil, mas ele tá meio parado, né? É, porque dá muito trabalho fazer coisa pra muitas criança. coisas. Porque você tem que fazer muita ilustração, É verdade, né? nem Então me fale. Então dá muito trabalho. Diagramação, eu levo meses, às vezes, para fechar tudo. Então não tem como ser, se você imprimir um livro para um adulto, para uma criança, não tem como você comparar o valor, porque Perfeito. Vão imagens, é colorido. Perfeito. E para cada página, e não fala só a página assim, a frente e o verso, é um valor a mais. Que Diagramação também, que vai envolvida, a ilustração, encarece muito. Então é diferente, né? O material para adulto e para criança por conta disso, porque envolve muitas cores, muitos aspectos, muitos Correto. detalhes. Correto. E não tem como. E se você gosta de coisas de madeira, que eu sou fã, sou do brinquedo de madeira para as crianças. Olha. Eu só gosto assim. Ótimo. Deu certinho, então. É muito bom, porque ele ó, se vocês forem olhar assim, né? A curiosidade, É madeira de atrás, excelente qualidade. Assim, ele é de madeira, então você pode dar para as crianças brincarem, porque tem pai aqui em São Paulo que só compra nessas lojas que são coisas de madeira. Olha os que brinquedos legal. mais inteligentes. Tem lojas aqui em São Paulo só disso, assim. Só disso. Só de brinquedo de madeira. Educativo. É, que são os mais educativos. Então, se você gosta de coisas educativas para os seus filhos, você achou coisas bíblicas muito Educativos. legais. Que são Os dois num só. Educativo, mas educação cristã, né? Em casa. Porque é a experiência, né, da criança de tocar, de pegar, de interagir com o conhecimento. Tem pai que gosta bastante disso. Brincar sem aquela coisa de quebra logo em seguida, né? Não vai ter esse problema. Esses brinquedos eu já transito uns 2 anos viajando pra lá, pra cá, avião, mala, pu. E eles estão... As crianças brincam muito na mesa enquanto... Então, Tá tudo durando, bem. hein? Se tem um monte de criança brincando e tá inteira assim, tá durando. Certeza. Isso aí até chuva levou. Porque ficam nas minhas janelas e onde eu moro é assim. Tá sol, com meia hora tá chuva pesada. Então, às vezes não dá tempo. Eu saio rapidinho, vou no shopping. Quando eu chego, a chuva já tem pegada. Parece. Pois é. E até chuva já levou o teste. E eu queria que você deixasse, assim, uma palavra final de encorajamento para as mães. Seus pais assistem a gente também, né? Para que eles invistam mesmo nesse ensino bíblico dos filhos. Então, pais, vocês precisam saber que vocês têm pouco tempo com seus filhos. A gente poderia colocar aí 5 anos de maneira intensa, eles nos seus pés, andando pelas perninhas. Daqui a pouco eles vão ficar mais independentes, vão se distanciando. E aí fizeram 18 e vão sair de casa. Então, lembre-se que você tem pouco tempo. E a fase que eles mais aproveitam e mais aprendem são realmente os 7 primeiros anos de vida. Então, investe bastante e continua a manutenção na infância, adolescência, para que você, então, não tenha um grande prejuízo. Mais tarde, muitos pais têm chorado. Criei meu filho na igreja, ele está no mundo. Às vezes, criou literalmente na igreja e não criou em casa. Isso é um problema. Então, ensina em casa, ensina no caminho. Para que, então, você não venha se arrepender depois. E não somente isso. Acho que como um pai não quer simplesmente não se arrepender. Quer ver o seu filho andando de mãos dadas com o Senhor. Ele só vai estar seguro quando ele andar com Cristo. Então, desejo que você, como pai e mãe,
tem um propósito e um foco como Lloyd e Eunice tiveram. Apresentar Cristo a Timóteo, e Timóteo tornou-se o padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, na fé, no amor e na pureza. Só isso. Cristo proporciona isso. Então, que você apresente suas crianças com o melhor presente, Cristo. Amém. E é legal você falar isso, né? No caminho, porque quando eu aprendi a diferença, né? Porque às vezes a gente lê no caminho, mas a gente ensina o caminho. Aprendi isso com o pastor Rafael de Edric. E ele fala, o caminho, você fala pra ele, vira pra direita, vira pra esquerda, vai. No caminho, você vai com ele, vira à direita, vira à esquerda. Pra ele aprender como é, pra depois ele conseguir andar sozinho quando você não estiver ali, né? Perfeito. Então, é uma diferença semântica, assim, pequena, mas na vida faz toda a diferença, né? Na prática. Porque eu amo falar isso. Nunca falei aqui no podcast, mas eu amo falar isso. Não sei quem disse essa frase, mas você ir à igreja não faz de você um cristão. Da mesma forma que você sentar numa garagem não vai fazer de você um carro. Perfeito. Mas quando você pensa no carro, você fala, é óbvio. Agora, quando você transpõe isso para a igreja, né, comparando com o carro realmente. Então, é muito importante. A gente tem que levar os filhos para a igreja, a gente tem que ensinar eles no caminho, tá na comunidade de fé, mas a gente também tem que praticar isso em casa. Perfeito. Senão fica manco, né? Fica Perfeito. Um ensino. Eu sempre digo que não tem um lugar no céu, ou não existe um céu para quem está um inferno para quem está no mundo, para quem está na igreja sendo religioso. Só há segurança para a alma do seu filho se ele estiver em Cristo. Então não sossega, não dá sossego à tua alma até que ele esteja em Cristo. Que nem a mãe de Agostinho de Hipona, que chorava, fazia nadar sua cama em lágrimas, pedindo pela salvação do seu filho, porque ela disse, eu não tive filho para povoar o inferno. Então ela não se sossegou a alma até que ele se converteu e tornou-se um dos maiores teólogos de todos os tempos. De maneira que uma mulher andou atrás dele, ele disse, eu te conheço, mas você não me conhece mais. Eu não sou aquele Agostinho de antes, pervertido. Agora eu sou realmente um homem de Deus. E ele foi um homem grandemente usado. Então, as orações de uma mãe têm grande poder e você pode, então, fazer muito pelo seu filho. Amém. Muito bom, né? Então, a gente queria agradecer muito você ter vindo aqui, dedicado o seu tempo, que Deus abençoe a sua vida, seu ministério, que você continue desenvolvendo mais materiais para edificar as futuras gerações, os sobrinhos lindos e maravilhosos que a gente tem, que eu fico olhando assim, eu quero comprar pra eles, pra aquele, né? Não, uns eu quero comprar pra mim. A gente tava aqui no dia que ela gravou com as meninas do Redireção, aí terminou eu e a Renata falando, esse eu quero pra mim, aquele eu quero pra mim. Verdade. Porque tem uns que são muito bons. Esse que você fala do revestir, né, de Efésios 4. Despojar e revestir. Eu falo, acho que uma das maiores dificuldades do cristão é isso. Tá bom, eu tenho que despojar, tá bom. Como você se reveste? Não sei. E aí volta no caminho, aí volta a pecar. Vai caindo. Então eu achei muito legal você já dá alguns direcionamentos, até para ajudar os pais, porque é muito difícil, né, na caminhada, assim. Então é muito bom quando a gente tem outros recursos. Os pais têm dito que ao fazer a devocional, eles mesmos têm sido confrontados a abandonar certos pecados. Não é só a criança. Eu tenho certeza. Eu, quando eu ia na casa de uma amiga, ficar com as filhas dela, à noite ela falava assim, vai fazer a devocional com a tia Carol. Eu sentava, aí um dia tava escrito lá, Carol era o nome da personagem. Eu falei, o que Deus vai querer falar comigo hoje? Lá vai. E era eu li pra ela, mas era pra mim. Eu falei, amém, Senhor Jesus, amém. Então eu peço que orem pelo meu ministério, né? Essa fase toda agora de dívidas, eu lanço pela fé, então eu sou talvez a missionária mais endividada que você conheça. Eu lanço pela fé, eu vendo para poder pagar, então é uma trajetória bem longa, mas o Senhor tem honrado, eu tenho conseguido pagar as dívidas. Tenho tantos projetos, mas tem que avançar nessas dívidas. Então orem por mim, se quiserem me convidar para estar na sua igreja, servir entre vocês e poder conhecer de perto esse material, fiquem à vontade, adquiram para os seus filhos e que seja uma bênção para o seu lar. Amém. Com certeza que vai ser. Amém. Então, que o Senhor esteja abençoando muito. Amém. Assim seja. Muito obrigada, meninas, pelo convite. E agora eu quero falar com você que acompanha a gente todas as semanas. Olha, gente, não, de verdade, olha isso aqui, gente. É tão lindo, você precisa entrar lá no Instagram, conhecer, abençoar, não a vida da Gisele, simplesmente, mas a sua casa, o seu lar, porque quando seus filhos vão aprendendo, eles vão brincando, eles vão interagindo, eles vão amando a palavra de Deus. Eu falei que eu tinha um blog, né? Sabe por que eu comecei esse blog? Porque eu falava, as crianças precisam aprender a Bíblia de uma maneira que elas vão ter prazer em se relacionar com aquele conteúdo, que seja bonito, que seja lúdico, que elas consigam entender, que elas consigam interagir com o conhecimento. Olha que lindo, que precioso isso.
A gente fala, eles só gostam de tablet, mas dá um brinquedinho desse aqui pra eles. Pra eles ficarem interagindo. Como eles vão gastar muito tempo aqui, eles estão gastando coisas com conhecimentos eternos, com aquilo que pode transformar a vida deles. Então, vamos abençoar o Ministério da Gisele. É isso aí. Semana que vem estaremos aqui novamente às 7 horas. A gente espera você lá. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.